E Deus é bom, tá bom? Vamos orar? Orem aí, orem muito no coração de vocês, entrem no espírito de oração. Eu peço que vocês se concentrem no que eu vou falar, anotem o que eu vou falar e confiram na Bíblia o que eu estou falando, tá bom? Anotem, reflitam depois e confira na Bíblia, tá bom? Vamos lá, vamos orar e aí a gente entra no tema, tá bom? Eu vou começar a orar. Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela minha família, obrigado por essa conexão onde pessoas podem nos assistir, obrigado pela conexão da minha família, onde a gente pode entrar em contato mesmo estando longe. Pai, cuida das pessoas que estão no hospital agora, cuida das pessoas que estão morrendo. Pai, o destino eterno, nosso destino eterno, é um destino eterno, é para sempre, não tem pausa, não tem alívio e não tem escape. Para quem vai para a glória é demais, mas tem misericórdia daqueles que escolheram não viver contigo. Pai, esteja conosco, milhares de pessoas estão morrendo por conta de um vírus, esteja com eles, tem misericórdia de nós, que a gente consiga amar essas pessoas, porque a gente não sabe qual é o nosso dia. Em nome de Jesus eu oro, peço que o seu Espírito Santo venha ministrar nossos corações, venha converter o que a gente ainda não é convertido e que venha falar além de mim, que o Senhor fale com seus filhos, que o Senhor fale com cada um que estiver ouvindo essa palavra que eu vou passar hoje. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim. Pai, 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 tem misericórdia de mim. Eu te peço, derrama sua graça sobre nós e esteja conosco, que o teu nome seja glorificado através de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. Eu vou ler na versão NVI, está anotado aqui. Hoje, dia 27/3. Vamos lá. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Glória a Deus. Eu vou orar novamente. Pai, ilumina nossos caminhos, envia seus anjos ministradores, que essa palavra venha bater em nosso coração e venha transformar a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, eu vim tentando a semana, eu estava preparado para falar outra coisa. Eu não ia conversar sobre isso, mas eu estava estudando já isso, e Deus conversou comigo e falou, ó, eu quero continuar falando com o pessoal. Eu quero continuar falando com o pessoal. Eu creio que Deus falou comigo. Eu quero continuar falando com o pessoal. Se você quiser, você pode falar o que quiser, mas eu quero continuar. Então eu abro espaço e peço que o Espírito Santo fale conosco. Amém? Vamos lá. Hoje eu vim falar do inferno. Hoje eu vou falar sobre o inferno. Eu queria ter uma mensagem de amor, de carinho, de afeto, porque nós estamos passando um momento horrível. E eu queria sim ter uma mensagem mais tranquila, mais legal, mas como nós estamos fundamentando a nossa reunião, mais profundo agora toda semana, mais profundo toda semana, com um horário marcado, tudo bonitinho, eu estou fundamentando algumas coisas, e isso foi uma coisa muito importante que eu acho que temos que compartilhar, sobre o inferno bíblico, tá bom? E eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de falar o que não é. Por exemplo, o que é o Evangelho, Felipe? Aí eu não gosto de explicar o que não é o Evangelho. Eu gosto de explicar o que é o Evangelho, e aí a pessoa entende e não é enganado. Mas eu vou falar sobre o que não é o inferno, e depois vamos conversar sobre o que a Bíblia fala sobre o inferno. Amém? Vamos lá. O que acontece depois da morte? Tem uma coisa que é muito famosa, que é a reencarnação. Isso é muito popular. O que é a reencarnação? É uma doutrina vinda do Espiritismo, e eu vou citar uma frase de Allan Kardec.
Tá no túmulo dele, pra você ter uma ideia, tá no túmulo dele. Seguinte, nascer, vírgula, morrer, vírgula, renascer e progredir sempre. Esta é a lei. Então, a reencarnação é uma doutrina em que a gente morre, vai para outro mundo e tem vários mundos, e aí cada um é pior do que o outro. E dependendo do que a gente não conseguiu pagar, entre aspas, eu não consegui confrontar esse pecado, eu retomo na minha vida para trabalhar esse aspecto. Essa é a doutrina da reencarnação. Aí eu vou ler a Bíblia, Hebreus 9, 27. Está escrito: ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, depois disso o juízo. Eu vou falar do naturalismo e materialismo, segundo o que não é o inferno, o que não é depois da morte. É o seguinte, o materialismo diz que a gente é só matéria, que nossa alma, nossa psique é alguma coisa, que nós somos um amontoado de evoluções e de células, microcélulas que se tornaram um ser humano, e depois que a gente morre, acabou. Nós somos um corpo e que morreu, acabou, deixa de existir. A Bíblia não fala sobre isso. Isso é um ponto de vista das pessoas, mas a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala, como eu li lá em cima, não tenha medo daquele que pode destruir o corpo, mas também que pode destruir o corpo e sua alma. Certo? Nós não vamos ser destruídos. Não vamos ser destruídos. Existe um outro ponto de vista. Falei da reencarnação, falei do materialismo, do naturalismo, que tudo é natural, e agora eu vou falar do universalismo. O universalismo, ele diz que todas as pessoas, depois de pagar um tempo de castigo, quando morreu, pagou um tempo de castigo, todos serão salvos. O universo todo será salvo. Alguns dizem até que o Satanás será salvo. No futuro, ele vai retomar, depois de pagar o pecado dele, ele vai retomar e vai ser purificado e salvo. Eu anotei até o nome aqui. Um dos caras que acreditam nisso é o autor do livro A Cabana, que é o Yang. Ele, no livro da Cabana, não sei se ele fala sobre isso, mas ele é uma pessoa que acredita no universalismo. Aí, o que a Bíblia fala? Deixa eu ler aqui. Ainda que o número de filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo. Então não será todos que serão salvos. O remanescente será salvo. Peguei um texto aqui para falar isso. Quarto que eu vou falar, o purgatório. O purgatório é uma doutrina que fala que nós vamos para um lugar de sofrimento. Sofremos um tanto. E aí lá nós temos a chance ainda de ser salvo ou não. E o purgatório não é bíblico. Algumas doutrinas cristãs dizem, algumas instituições cristãs falando sobre isso, mas isso não é bíblico. Não temos a segunda chance. Aí a Bíblia vai falar o seguinte: depois que a gente morre, vem o juízo, certo? Aniquilacionismo. O que é o aniquilacionismo? Aniquilacionismo é que depois quem foi salvo vai para Deus. Quem não foi salvo é aniquilado. Ele para de existir, ele deixa de existir. Quem é aniquilacionista? Os testemunhos de Jeová, por exemplo. Eles acreditam que quem é salvo, os 144 mil, são salvos, e outros, os que não são salvos, vão ser aniquilados, vão deixar de existir. E aí hoje, no estudo que eu fiz, a seita tinha 3 milhões de pessoas. Aí eu não sei como que eles vão fazer. As 3 milhões de pessoas servem a Jeová, mas eu não sei como eles vão fazer, porque só 144 mil são salvos. Aí vamos lá. Por que não vai ser aniquilado? O diabo que enganava foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20, 10. Amém? E agora, essas são teorias. São pessoas que ensinam e falam sobre isso. Agora eu vou pegar a cultura. O que a cultura está falando? O que não é o inferno?
o lugar onde o demônio reina e tortura as pessoas. Satanás não é rei. O inferno foi feito para Satanás. Satanás não é rei do inferno. Então aquela história de que ele tá lá e tem as diabetes lá, ele com tridente, tá, isso é balela. O inferno foi feito para castigo para Satanás e seus demônios. Amém? Outra coisa. Ó, a reunião vai cair e eu vou dar Enter e voltar, tá bom? Aí vocês clicam no mesmo link. Nós vamos continuar. Daqui a pouco cai e a gente faz isso de novo. Outra coisa, que é um local, o inferno é um local, culturalmente a gente entende que o inferno é um local onde a gente se diverte. Mentira. No inferno não tem diversão. Eu ouvi, quando eu estava estudando, assistindo algumas aulas, que aqui, para quem vai para o inferno, é o mais perto do céu possível. E aqui é o mais perto do inferno para quem vai para o céu. No inferno não tem diversão. Mas mais para frente, nós vamos ler as características do inferno. Mas no inferno não tem diversão. Não é aquela história que quem está no céu é cantando música, cantando num coral, e quem está no inferno está se divertindo, música eletrônica, tomando cerveja e tudo mais. Não, isso é balela. Tá bom? Seguinte, as pessoas falam sobre isso. Que no inferno vai ter sexo e tal. Quem criou o amor foi Deus. No inferno não tem amor. Quem criou o sexo foi Deus. No inferno não tem sexo. Que é o que as pessoas mais idolatram, né? Mas porque a disputa para ir para o inferno é o sexo. No inferno não tem sexo. Quem criou o sexo? O sexo é divino, é Deus. Deus quem fez o sexo. No inferno não tem festa. Quem criou as festas foram Deus. Foi Deus. Quem criou festas foi Deus. Não tem festa. O inferno, outra coisa que as pessoas acreditam, que o inferno é no centro de terra, debaixo da terra. Não. O inferno é um lugar espiritual, onde as almas estão sendo atormentadas. Não é um lugar físico. Amém? Agora é o seguinte. Eu vou entrar na Bíblia. O que a Bíblia diz. O que a gente acabou de ver o que não é. Mas eu achava que era. Satanás governando lá. Não é. Tudo isso que a gente viu, todo mundo vai ser salvo? Não, não vai ser salvo todo mundo e tudo mais. Nós vamos agora para o que a Bíblia fala. A apresentação da Bíblia sobre o inferno. O inferno na Bíblia, ele é citado com 4 palavras. Sheol, Hades, Geena e Tártaros. Aí eu vou falar para vocês. Quem mais falou do inferno na Bíblia toda, quem mais falou do inferno na Bíblia toda, foi Jesus. Não foi Moisés, não foi Elias, não foi João Batista. Quem mais falou de inferno foi Jesus. Jesus falou mais de inferno do que sobre céu. Tem mais citação de Jesus falando de inferno sobre céu. As 4 palavras. Sheol é o lugar dos mortos no Antigo Testamento. Então morria no Antigo Testamento, era o Sheol, ia para o Sheol. Eles faziam separação, o santo e o ímpio, mas não explicavam muito sobre o que era o inferno. Voltou o som no Instagram? Hoje o bicho vai pegar hoje. Hoje o bicho vai pegar. Mas eu vou entrar aqui o seguinte, na palavra Geena, que é a palavra que Jesus usa para explicar o que é Sheol, ou o que é o inferno. Amém? Vamos lá. A palavra Geena é uma tradução de inferno. E ela vem do nome chamado Vale de Rinom. O que é esse Vale de Rinom? Era um lugar onde fizeram um templo para um deus. E dentro desse templo, não era um templo, era uma estátua, como se fosse um altar. Dentro desse templo, as pessoas entregavam seus filhos e queimavam seus filhos vivos lá dentro para entregar para esse Deus. E isso começou a ficar... era um lugar de culto. E Jesus compara o inferno com esse lugar.
Porém, na época de Jesus não era mais um lugar de culto, porque o rei Josias, ele aboliu essa prática de ir lá, rei Josias, isso mesmo. Ele foi lá e aboliu essa prática de levar os filhos, matar corpos e jogar lá. Não, acabou esse culto. E virou um lixão, esse mesmo lugar virou um lixão. Então jogavam roupa velha, trapo de imundiça, jogavam corpos. Ah, o neném nasceu morto, nasceu meio doente, jogava lá. A pessoa morreu, jogava lá, cortou um braço, jogava lá. E o que acontece? Era tanto lixo, que o fogo nunca acabava. Então Jesus está se referindo a esse lixão quando ele fala Geena. Aí a gente vai começar a conversar sobre a Bíblia. Ah, todos terão a mesma punição? Não. Não todos, nem todos terão a mesma punição. Por quê? A gente acha que todo mundo vai para o inferno e vai ser igual. Não, alguns vão ser mais atormentados e outros vão ser menos. Alguns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos. E aí eu separei duas pessoas que vão sofrer mais. Aqueles que conhecem a verdade, mas não praticam. E aqueles que tiveram mais oportunidade de arrependimento e não se arrependeram. Amém? Aí, aqui eu vou ler Tiago 3:1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que haverão de receber maior juízo. Tiago 3:1. Amém? Em Mateus também. Ai de vós escribas, fariseus, porque devorais as casas das viúvas para as justificar, fazendo longas orações, por isso sofrerão juízo muito maior. Então teremos sim juízo maior para uns e para outros. Aí as pessoas vão falar, mas o inferno não é justo. Por quê? Porque Deus é amor. Aí eu vou pegar no Novo Testamento, a Bíblia fala Deus é, 4 coisas. No Novo Testamento a Bíblia fala assim, Deus é, fala 4 coisas. Primeiro, João 4:24. Deus é Espírito. 1 João 1:5, a mensagem. Deus é luz. 1 João 4:8, Deus é amor. Hebreus 12:29, porque Deus é um fogo consumidor. Aí eu vou falar, por que a gente fala não é justo porque Deus é amor? Porque a gente está aprendendo com o universalista. O universalista diz que todo mundo vai ser salvo. Então a gente acha que amor é todo mundo ser salvo. Mas não. Deus é amor. Mas por que a gente fala mais que Deus é amor, sendo que a mesma Bíblia fala Deus é fogo destruidor? Por que a gente não dá também mais ênfase em Deus é fogo destruidor? Por que não Deus é luz? Porque a gente está aprendendo um pedaço da Bíblia. A gente não está lendo todo o aspecto de Deus. Por que é justo? Porque Deus que é amor, ele também é justiça. E a sua justiça não pode superar o seu amor. E o seu amor não pode superar a sua soberania. Sua soberania não pode superar a sua presciência. Então, Deus é um equilíbrio. E como ele deu chance, a pessoa merece ir para o inferno. A pessoa escolheu. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Em 2 minutos ainda, a gente volta já no mesmo momento. Ah, também não é justo. Outra coisa que as pessoas falam que não é justo. Por que não é justo? Por quê? Porque eu peco 70 anos. O correto seria, eu no máximo, sofrer 70 anos. Mas a punição do inferno não está relacionada ao que você faz. A punição do inferno está relacionada a quem você feriu. Primeiro de tudo, o pecado é um ataque a Deus, contra Deus, um ataque contra Deus. Segundo, pode ser um ataque contra o próximo. Porém, se eu chegar em casa e alguém estiver esmagando barata na minha casa, não vai acontecer nada. Se eu chegar em casa e tem alguém aqui dentro esmagando gatos, já é diferente. Porque a dignidade do gato é diferente da dignidade da barata. Se eu for lá fora e tem alguém esmagando seres humanos, é diferente. Porque a dignidade do ser humano é maior do que a do gato. A dignidade do gato é maior do que a barata. Vamos lá. Por que o inferno é eterno? Porque o pecado é uma afronta à dignidade de um ser eterno. Esse ser eterno. E aí mais pra frente a gente vai falar. Jesus faz carne, morre por nós. Esse ser eterno, ele cobra um juízo eterno.
Amém? Ah, eu pego 70 anos, por que eu não sofro 70 anos? Porque a resposta de Deus não é referente ao seu tempo de pecado. É referente a quem você atacou. Se eu bato na sua cara, eu tenho um problema. Se eu bato na cara do presidente, eu tenho outro problema. Se eu bato na cara da rainha da Inglaterra, eu tenho outro problema. E aí vai. Não tem a ver com a pessoa. Tem a ver com o grau de governança dela, o grau de autoridade, e assim vai. Show. Justiça. Porque Deus é justo. Por que isso? Porque Deus é justo. A Bíblia diz, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo como o ímpio. Como se justo fosse igual ao ímpio. Não é, Deus faz separação de ímpio e justo. Aí vamos lá. A justiça de Deus não pode passar maior do que seu amor não pode ser maior do que sua soberania, e a sua justiça não pode ser maior do que isso, porque Deus é justo e ele não pode contemplar o pecado. Deus é amor e amou ao mundo, e aqueles que rejeitam esse grande amor, rejeitam tão grande salvação. Hebreus 2:3. Porque Deus é soberano. O mal precisa ser derrotado. Deus vencerá no final. Apocalipse 20. O inferno, portanto, é o efeito da ira de Deus sobre os pecadores. Então, o inferno não é governado por Satanás, mas Deus é quem reina no inferno. Deus é o rei do inferno. O inferno é inferno porque Deus está lá, mas Deus em toda a sua ira. O céu é céu porque Deus está lá. Deus em todo o seu amor. E a sua presença de amor, o ímpio é banido. No inferno, na sua presença de amor, o ímpio é banido. E agora nós vamos entrar nas características que eu falei do inferno. Nós fizemos um panorama do inferno. Talvez eu respondi questões que vocês tinham. E agora eu vou entrar num texto bíblico. E nós vamos ler a Bíblia. E nós vamos ver como mais ou menos vai ser isso. Amém? Vamos lá. Lucas 16, do 19 ao 31. E agora eu não vou parar mais. Agora eu não vou ler mais. Agora nós vamos para a Bíblia e Bíblia até o final. Tá bom? O que eu fiz até agora foi um panorama da doutrina bíblica. O inferno não é um lugar, porque é o espírito que vai para lá. Um lugar, assim, é um lugar porque a gente precisa entender. Mas não é um lugar físico. É eterno, é de tormento, e Deus quem fez? Para Satanás. O homem vai de entrão. Mas vamos lá. Lucas 16, 19 e 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo de todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu, foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado, e aqui em outra versão está escrito, onde sofria tormentos, no plural. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está aí em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, e os que do seu lado querem passar para o nosso, não conseguem. Ele respondeu então: Eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que eles o avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que o ouçam. Não, pai, Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco deixarão convencer,
ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Amém, 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 amém. Aqui, quem está falando é Jesus, tá bom? Ah, mas Jesus é amor. Ele é amor. Ele é a graça. Ele é a graça. Quem está falando aqui é Jesus, tá? Aqui algumas pessoas acreditam que isso pode ser uma parábola, mas outras acreditam que isso aconteceu de verdade, porque tem um nome. E também no início Jesus não fala assim, e contou-lhes uma parábola, ou está escrito, e contou-lhes uma parábola. Não, já entra. Havia um homem rico que vestia púrpura. Vamos dar uma lida nisso. O homem rico, em contraste ao mendigo. E aí nós vamos fazer o seguinte. Vamos ler. Olha isso. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho fino. Diante do seu portão tinha um árvore e aí tal. Os cães lambiam. Chegou o dia em que o mendigo morreu. Ninguém sabe a hora. Ninguém sabe o momento. Vai chegar e acabou. Morreu. E aí, a minha pergunta é: quem pode levantar a mão e dizer, hoje eu sei qual é o dia que eu vou morrer? Ah, Felipe, mas você acabou de falar do inferno. Então você vai continuar sem ouvir, sendo que você não sabe se pode ser hoje ou amanhã? Ou se eu posso dormir agora e acabou? Felipe, você quer dar medo em nós? Não, eu quero ensinar. Jesus foi quem mais falou do inferno. Eu também posso falar do inferno. Chegou o dia que o mendigo morreu e os anjos levaram junto. Não tem meio termo, não tem meia parada, não tem meia chance. Os anjos já o levaram para o seio de Abraão. Aqui o seio de Abraão, junto de Abraão, Abraão simboliza Deus. Ele foi levado para o céu. O crente que morre hoje e ele está em Jesus, ele entendeu quanto pequenino ele é, e entrega a sua salvação a Cristo, ele morre e vai para o céu. Morre e vai para o céu. O rico também morreu. Olha que coisa. O rico tinha toda a segurança. Ele tinha comida, ele tinha roupa, linho fino e púrpura. Ele tinha alimento, ele tinha saúde. Ele tinha tudo. E ele morreu também, assim como Lázaro. E aí a gente vai ver que não tem meio termo. Olha isso, a Bíblia nem fala que Lázaro foi sepultado, mas fala que ele foi sepultado. Olha, ele tinha até segurança, tinha até um seguro de vida para sua morte. Ele tinha tudo. E chegou no Hades, onde estava sendo atormentado. A Bíblia fala de tormentos, não fala de um só tormento, fala de tormentos. Ele olhou para cima. Olha que é isso, ele está olhando para cima, ele consegue ver a Deus, mas ele está sendo atormentado. Ele consegue ver a Deus, mas ele está sendo atormentado. Olha isso, a oração que ele faz. Ele olhou e disse, Pai Abraão, no inferno não tem ateu. Não tem ateu. Chegou no inferno, ele sabe quem é Deus. Ele ora, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua. A Bíblia fala de tormentos e ela fala de tanto tormento, que olha o que ele pede. O que é uma gota de água para quem está sendo atormentado? Imagina que Jesus falou que o inferno é comparado com aquele ambiente de lixão que pega fogo e o fogo não consome, não acaba. E o fogo não acaba e você não morre. Ele está sendo atormentado nesse fogo, ele pede uma gota de água. Uma gota de água. O que Jesus está ensinando para a gente? Abraão disse, filho, lembra que durante sua vida você recebeu de tudo? A Bíblia está mostrando para a gente que no inferno não tem o mínimo de misericórdia. No inferno não tem o mínimo de misericórdia. As pessoas falam o seguinte, o inferno é aqui. Que inferno é esse que você pode ver seu filho e seu neto sorrindo? Para minhas irmãs eu digo, que inferno é esse que você vê seu sobrinho sorrindo? Você consegue brincar com ele, pegar ele no colo? Quem já pegou um recém-nascido no colo? Falar que o inferno é aqui não tem noção do que está falando. Aquelas pessoas que vê sua mãe sorrindo. Bendito seja o nome do Senhor. No inferno não tem o mínimo de alívio.
o mínimo de alívio. Você, quando você bate a canela, você bate a cabeça, você toma um remédio, o seu corpo já está preparado para a dor ir embora. Mas o inferno não tem o mínimo de alívio, não tem misericórdia. No inferno acabou o tempo, acabou o tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, porém, tenho sido consolado, amém. Aí, Abraão fala para ele, além disso, eu não posso nem te dar essa água. Além disso, tem um abismo entre nós. Tem um abismo entre nós. Eu não posso ir aí. Eu não posso ir aí. E vocês não podem ir para cá. No inferno não tem alívio. No inferno não tem porta de saída. No inferno não tem ponte. No inferno não tem muro. Vocês vão procurar túnel e não vai ter túnel. No inferno não tem escapatória. No inferno não tem escape. Não tem. O inferno é eterno. O inferno não tem alívio. Bendito seja o nome do Senhor. Aí ele fala, então, pai Abraão, manda Lázaro ir na casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele avise. Gente, no inferno nós não vamos esquecer de nada que passou aqui. No inferno nós vamos lembrar de todas as vezes que alguém falou pra gente, cuidado. Nós vamos lembrar todas as vezes que Jesus falou com a gente. Nós vamos lembrar todas as vezes que a gente leu a Bíblia. Nós vamos lembrar todas as vezes que alguém orou por nós. Nós vamos lembrar todas as vezes que nós estávamos falando de Jesus. As pessoas que falam Deus é amor, Ele ama de qualquer jeito, não ama. A gente viu semana passada que Deus deu os 10 mandamentos como um contrato para a gente seguir. Eu não posso falar que eu amo a Deus e mudar e agir de outra forma. Como que minha esposa sabe que eu amo ela? Porque eu faço as coisas, eu não posso, não adianta eu falar todos os dias que eu amo ela, sendo que eu não a amo com ações. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos lembrar de hoje, dessa reunião que parou no meio, que o pessoal entrou no Instagram, que eu li, me atrapalhei, que eu fiquei ansioso para falar desse tema. Vocês vão lembrar disso se a gente for. Quem está aqui, se for para o inferno, vai lembrar desse momento. Eu falando 1000 vezes que não tem alívio e é eterno. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo ajuda a gente. Aleluia. Manda alguém lá. Manda alguém lá falar com eles. Deixa que avise. Eles vão ouvir. Porque eu não quero que minha família vá para esse lugar de tormento. Ele está lá. E até agora ele pensou só nele. Ele cuidou só dele. Porque tinha um cara na frente da casa dele morrendo. E ele não ajudou esse cara. O cara implorava para que caísse migalhas para que ele pudesse comer. E agora o egoísmo dele acabou. Porque ele está pedindo para ir lá falar com a família dele. E Abraão fala para ele. Olha a resposta de Deus. Eles têm Moisés e os profetas. O que Deus está falando aqui? Eles têm a Bíblia. Ouçam-a. Olha isso, eles têm Moisés e os profetas. Que o ouçam. É Deus falando. Deus não tem misericórdia. É a segunda vez que Deus nega algo para alguém nessa passagem. Aleluia. E ele fala, não, pai. Mas se alguém dentre os mortos fosse até lá, eles iam se arrepender. Abraão diz, não. Se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que alguém que seja morto ressuscite dentre os mortos. Lázaro, o amigo de Jesus agora, Lázaro ressuscitou. E o que aconteceu com Jesus? Lázaro saiu do túmulo, depois está fedendo já. Não sei quantos dias, 4 dias, sei lá. Eu não lembro agora. As pessoas viram Lázaro ressurreto. E depois de um tempo ainda mataram Jesus numa cruz. Não adianta. Se um anjo vier, se um morto aparecer, se o seu pai que morreu, o seu avô que morreu voltar e falar com você, você não vai se converter, porque a única coisa que converte alguém é Moisés e os profetas. Bendito seja o nome do Senhor. Se você
acha que é convertido e não dá ouvido ao que Deus fala, não adianta, depois não vai, nada que eu fizer, as pessoas viram o mar abrir no meio e fizeram um bezerro de ouro, a gente viu isso semana passada. Não adianta milagres, não adianta, eu estou doente, eu sou curado, daqui 30 dias eu vou estar doente de novo, não adianta nenhum milagre, milagre não converte, prosperidade não converte, o que converte é entender a palavra e se arrepender dos seus caminhos. Bendito seja o nome do Senhor. Aí, eu vou ler aqui outra passagem em Hebreus, porque aqui a gente está vendo que está falando para o ímpio, na passagem, para o ímpio e o justo e o ímpio. Está falando de alguém bom e alguém ruim. Não que ser bom vá para o céu, não. Mas eu estou falando que está comparando alguém com outro alguém. Mas olha o que Jesus fala aqui. O que a Bíblia fala. Pessoas que ouviram, que falaram que era crente. Hebreus 10, 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos nossos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa do juízo e do fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Aleluia. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo será o castigo? Julgam vocês merecer aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, a qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Então não significa que eu sou da igreja, que eu vou para a igreja, que eu não serei atacado pela ira de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Por que que Jesus e a Bíblia usou tão duras palavras para avisar a gente? Por quê? Porque Deus é amor. Ele não quer que a gente vá para lá. Se você está vivo, está me ouvindo, ou está vivo e está ouvindo essa mensagem qualquer dia que seja, Deus está querendo te trazer para a vida e não para o inferno. Ah, mas Deus é amor, porque Ele é amor, Ele está avisando com tanta ênfase, com tanta força e com palavras duras, porque Ele te ama. Isso é a prova do amor de Deus. Que mais? Porque Deus só repreende os que ama, assim como o pai repreende o filho quem quer bem. Provérbio 3:12. Porém nós não somos obrigados a viver com Ele. O que é pior para mim é olhar para minha família e eu não tenho o que fazer. Não dá, nós não somos obrigados a viver com Ele. Deus deu a opção para a gente, se a gente quer viver a eternidade com Ele ou sem Ele. Você escolhe para o inferno, Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão a passos largos. E eu estou aqui para falar que se você está me ouvindo, qualquer hora e qualquer momento, eu quero estar na frente e você não vai para o inferno. Se você for, vai ter que passar por cima de mim. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Entrai pela porta estreita, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Nisto manifestou o amor de Deus. Agora eu vou falar para você como não ir para o inferno. Como não ir para o inferno? Eu vou colocar lá a mensagem, o título: como saber que eu estou indo para o inferno? Como saber que eu não vou para o inferno? Nisso se manifestou o amor de Deus entre nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você que ainda está pecando, você que ainda está beijando na boca de quem não é seu esposo, você ainda que está idolatrando dinheiro, você ainda que está transando com quem não era para transar, você ainda que virou as costas para Deus, você ainda que está praticando o que não era para praticar, você que não honra seu pai e sua mãe, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Quando minha mãe estava doente, e eu falei para ela, não é da minha conta, Deus morreu por mim naquele momento ainda. Quando meu filho usa minha esposa, ou me usa, ou faz maracutaias para enganar a gente, porque ele é pecador, Jesus já morreu por ele. Aleluia, aleluia. Como não ir para o inferno? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois invocarão em quem não creram? E como crerão se não tem quem ouvir? Não ouviu quem falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? E como está escrito, como são belos os pés do que anunciam as boas-vindas. Então nós temos que falar de Jesus, nós temos que mostrar para as pessoas que o inferno é real, que o inferno existe. Ah, mas eu nunca vi uma foto do inferno. E precisa de uma foto para provar que ele é real? Se o homem que veio aqui ressuscitou, a história fala, a vida fala, ou a ciência histórica comprova que Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Ele disse, eu sou Deus, e ele disse que o inferno é real. Eu não tenho para que duvidar desse inferno. Não é dúvida. As pessoas falam assim, é na dúvida. Na dúvida se não existe inferno, o que eu perdi? Perdi uma balada, perdi um sexo. E você? Se o inferno é real, eu me ferrei. Se o inferno é real, eu me ferrei. Aí o outro fala, não, então se o inferno é real, eu me dei bem. Mas a questão não é na dúvida. Na dúvida é melhor acreditar em Jesus. Não, Jesus é Deus, Ele morreu, ressuscitou, e Ele disse, o inferno é real. Porque eu tenho certeza é que eu obedeço, não é porque eu tenho dúvida. Talvez é melhor eu escapar, não, eu tenho certeza. Glória a Deus. Mas Felipe, eu não sei pregar, eu não sei falar assim como você está falando. Então traz as pessoas aqui, a gente fala por aqui. Traz as pessoas para sua casa, a gente vai lá e ora por ela. Ah, mas Felipe, a pregação não salva. O que salva também é seu testemunho. Vamos ler. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. E todo aquele que crê, primeiro judeu, depois grego. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conhece por meio de sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Ninguém é salvo pelo testemunho bom do irmão. O testemunho bom do irmão, ele vai dar força para aquilo que ele está falando. Por que você é tão bom? Por que você é tão honesto? Porque Jesus me salvou e Ele pode te salvar. O que salva é a pregação do Evangelho, não é a minha postura boa. Porque se fosse a minha postura que salvasse, o mérito seria meu. E eu sou uma desgraça. O que salva é o poder de Deus, que é o Evangelho. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O que é o Evangelho? O próprio Deus morreu para pagar os seus pecados de toda a humanidade. Isso é a loucura do Evangelho. Deus é eterno e o ser eterno morreu, por isso o inferno é eterno. Deus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Ele é eterno e Ele morreu, Ele sofreu. A ira que era para ser me atacada porque eu transava com mulheres, eu enganava elas, eu mentia para elas, mas eu não bebia, eu não fumava, eu era uma pessoa boa, mas eu enganava as mulheres. Essa ira que era para ser... porque eu usei filhas de Deus, Ele podia me matar e me aniquilar. Ele olha para mim e fala, você crê no meu filho? Então agora eu não te vejo mais desgraça, eu te vejo só em graça no meu filho. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E o inferno é eterno porque um ser eterno como Deus morreu para pagar pelos nossos pecados. A justiça eterna foi, quando Ele morre, Ele fala assim, está consumado, todo o pecado foi atacado nele, a ira de Deus, porque Ele fala, Pai, por que me abandonar? Ele está falando porque Deus não pode, Deus é justo, a gente já viu, Ele não pode contemplar o pecado, então a ira de Deus vem por conta do pecado todo em cima de Jesus. Ele que não tinha pecado, a Bíblia fala que Ele passou por todas as dores. Tudo que você está falando que não aguenta, Jesus passou e morreu e sofreu e conseguiu vencer. Não tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus, bendito o nome do Senhor. Como saber se isso vale como pagamento? Ah, meu Deus, por que eu sei que quando Jesus morreu, Deus aceitou esse pagamento? Por que eu sei?
porque no terceiro dia ele sai do mundo dos mortos com a chave e ele diz: oh Deus, aleluia, aleluia. Ele diz em Oséias 13:14: e os redimirei do poder da sepultura e os regastarei da morte. E aí ele pergunta: onde está a morte, suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Aleluia. Como eu sei que Jesus pagou meus pecados, no terceiro dia ele ressuscitou, o sacrifício foi aceito, o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Oh meu Deus do céu, como eu sei que eu sou salvo. Você luta todo dia para ser santo, então você é salvo. Você está em pecado, fazendo o que desagrada a Deus, quase 99% de chance de você não ser salvo. Nós devemos saber o que é o inferno. Mas Felipe, o Covid está matando tanta gente, a gente está triste, e tem que ser uma coisa mais amor, mais paixão. Não, nunca foi tão urgente a gente entender o poder do inferno. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Mas chegará o dia em que Satanás, o falso profeta e seus demônios, eles serão lançados num lago de fogo. O inferno e a morte também serão lançados no lago de fogo. E tudo terá fim, nós reinaremos com Jesus. Oh Pai, obrigado por hoje. Eu oro para que todos aqui estejam comigo na eternidade com Jesus. Oh Deus, eu oro para que vocês estejam com Jesus no reino milenar. Eu oro para que a gente entenda quão perigoso, quão forte e quão sem misericórdia é o inferno. Eu não quero botar medo em ninguém, eu quero que vocês entendam, o inferno é real. E eu não quero que vocês vá para lá. Quanto mais eu falo, é porque eu não quero que ninguém que eu conheço, que eu amo, vá para o inferno. Assim também Deus, que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único para morrer, para que todo aquele que nele crê tenha vida e a vida eterna. Pai, quem é salvo, Felipe? Aquele que crê e for batizado será salvo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu não preciso fazer nada. Não. O que você faz é a resposta dessa salvação. Se você não adultera mais é porque você entendeu que Ele é santo e você vai ser santo. Se você não engana, não rouba, não se atrasa, é porque você entendeu que Ele é santo e você tem que ser santo. Porque as pessoas vão olhar para você e vão falar: Felipe, o que é isso? É porque eu amo a Deus e eu temo ao Senhor. Porque Ele morreu na cruz para me salvar e pode salvar você também do inferno. Porque o inferno é real. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Muito obrigado por hoje. Eu encerro agora e eu espero que nós tenhamos entendido isso. Eu quero orar, encerrar no Instagram. Não vai ficar salvo, eu vou cortar, vou baixar o vídeo, vou cortar esse vídeo, editar e colocar depois no Instagram, se Deus quiser. Se Deus não quiser também não vai para o Instagram, vai ficar só pra gente, mas está salvo, vai para o Spotify, vai para o Deezer. E eu esqueci de falar também que tem Deezer agora, tem Spotify. Entra lá, as pregações, as palavras que estão aparecendo aqui vão aparecer lá também. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou orar e a gente encerra. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor morreu na cruz e nos salvou. Jesus, obrigado. Em nome de Jesus eu oro. Pai, Filho e Espírito Santo. Se eu estiver mentindo, Pai, me condene, me esmaga no inferno. Oh Deus Santo, mas se eu estiver falando a verdade, leva a minha voz onde for necessário. Salva pessoas e livra-as do inferno, Senhor. Pai, que elas entendam que não tem escapatória do inferno, que elas entendam que não tem como avisar o amigo, a mulher, o filho, não tem como avisar, morreu, acabou. O último minuto pode ser agora, então redime nossos pecados, Pai, entrega, Senhor, a salvação a eles pela loucura da pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para libertar os presos no pecado. Pai, eu oro em nome de Jesus. Eu oro pedindo que a sua graça se derrame entre nós,
Pai, que nós entendamos isso, que nós venhamos nos agarrar a Ti, Senhor, que a gente não tenha visão do inferno, que a gente não passe nem perto, que a gente vá para a glória, para o reino do Senhor, porque o Senhor é Deus, e o Senhor nos criou, e o Senhor nos fez, e o Senhor tem total domínio sobre nós. Se nós formos mandados no inferno, não é nada menos do que sua justiça. Então vem com a sua graça, o Senhor que é justo, se fez ímpio, morreu por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que minha família seja alcançada, que meus amigos sejam alcançados por essa mensagem, que a minha casa seja manifesta do seu Santo Espírito, que a minha família emane, Senhor, salvação e não inferno. Em nome de Jesus eu oro. Agradeço porque o Senhor nos abriu nossos olhos. Agradeço porque o Senhor falou sobre o inferno para que a gente não vá para lá. Obrigado, Deus, porque o Senhor é santo e sua glória dura para sempre. E o Senhor é o Deus que salva. Em nome de Jesus. Deus é o meu Salvador. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor me salvou. Obrigado porque o Senhor salva todos os dias. Em nome de Jesus eu oro agradecendo. Eu abençoo cada um de vocês que estão ouvindo. Eu abençoo você que assistiu no Instagram. Eu abençoo você que assistiu no Zoom. Eu abençoo você que está ouvindo em qualquer outra plataforma. Que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Que não sejamos enganados. Em nome de Jesus, que não sejamos enganados. O inferno é real. E Jesus é real e Ele venceu o inferno. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém e amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Amém, gente. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Vocês